Bom, acredito que todos já chegaram. Então nós vamos iniciar a última parte, né, da nossa aula. Nós estávamos falando sobre risco, incertezas, tomada de decisão. Então eu passei aquele material para vocês darem uma olhada, e aí vamos fazer uma discussão, né, sobre aquela, para fazer o fechamento daquele último módulo. A questão proposta para nós iniciarmos nossa discussão é essa aqui. Quais os riscos e incertezas o empreendedor deve considerar como prioritário no momento da tomada de decisão de implementar ou não implementar uma tecnologia ou negócio, né? Dei umas dicas aí para vocês avaliarem, né, essa questão, como em que ciclo de mercado, né, se encontra determinada tecnologia. Nós vimos nos ciclos, né, naquelas várias fases do ciclo, dependendo do momento do ciclo, uma tecnologia pode estar iniciando, né, tendo grandes oportunidades de expansão, ou no momento já final, né, de derrocada. Então, avaliar o ciclo é muito importante para ter essa dimensão aí, do tempo, e do tempo de vida, né, ou do provável tempo de duração de um dado empreendimento, de uma dada tecnologia. Outro aspecto foi com relação ao retorno médio do segmento produtivo desse empreendimento. Então, se determinada tecnologia ela vai se encaixar, né, a determinado segmento produtivo, então, qual é o retorno, né, que se tem em termos de retorno, rentabilidade, né, sobre o capital que se investe nesse negócio? Qual é o retorno médio que o mercado tem apresentado? Um outro ponto seria o valor da solução tecnológica para o potencial cliente. O valor da solução tecnológica isso aí entra naquele aspecto de em que medida essa tecnologia vai abrandar, vai mitigar um problema, né? Como se diz usualmente, uma dor que o cliente, aquele potencial cliente, está passando na atualidade. Então, isso gera valor para ele, e a partir daí abre-se muitas oportunidades de negócios, né? Outro ponto seria sobre gargalos logísticos na cadeia de distribuição do empreendimento. Então, todo empreendimento, toda empresa, ele se insere em um determinado ponto ou elo dentro de uma cadeia produtiva. E aí é importante ter essa visão da cadeia e onde estão, né, os principais gargalos, ameaças, a boa implementação do negócio. E um último ponto aqui foi com relação às restrições estruturais do negócio, né? Então, aí é aquele ambiente mais interno da organização, cadeia produtiva, disponibilidade de capital financeiro e humano, domínio tecnológico frente à concorrência. Bom, feito esse preâmbulo aí, eu passo a palavra para vocês. O que é que vocês qualificam como riscos prioritários? Dentro daquela atividade que vocês fizeram também, como a atividade que nós discutimos no sábado, vocês poderiam partir dali, né?
dentro daquelas propostas de empreendimento. Quais são os riscos e incertezas a considerar? Professor, é difícil falar isso. Usando como exemplo os 10 maiores fracassos, né? Todos eram expectativas de êxito. Quando você lê sobre eles, constata que todos os fabricantes tinham uma grande expectativa de êxito daquilo, deixa eu tirar a máscara, daquilo que ia desenvolver, e no fundo se revelaram fracassos. Eu acho que eu não tenho toda essa expertise assim, para vislumbrar, se a gente for falar daquele produto que nós apresentamos lá, que é o tucupi em pó. Estou aqui pensando, cadê as minhas colegas Cristiane e Nair? Certo, Magali, mas nós podemos falar também sobre a questão dos casos, né? Você verifica que são casos de grandes empresas que investiram, né, grandes recursos para desenvolver aquelas tecnologias, empresas que já têm uma marca consagrada. Você vê que essa questão do sucesso, né, de uma dada tecnologia, ela não é um desafio só para quem inova e para quem lança um produto novo, ela também é um desafio, né, para qualquer empresa que está no mercado, porque... Isso, né? Assim, a gente percebe ali que tem empresas que obtiveram sucesso no passado, né, consolidadas, e que estão errando por diferentes motivos, né? A gente percebe que o erro pode acontecer por uma inovação, assim, no caso da Microsoft, que queria catapultar o mercado de tecnologia com um novo sistema operacional, e no outro momento parece que ela chegou atrasada, né, com o Windows Phone, com o aparelho lá de som deles, que eu esqueci o nome agora, é o Zoom, esqueci o nome. Mas eles cometem os mesmos erros de diferentes formas, né? Na verdade, afundam a tecnologia de diferentes formas. Assim, empreender é um risco, sempre, né? Sempre. Por mais que você trabalhe, você planeje, você siga né, negócio, esse planejamento, todo esse cuidado, pode dar com os burros na água também. Agora, Anderson, vamos refletir. Então, será que essas empresas, né, que já têm toda uma infraestrutura, já estão no mercado aí, sedimentadas, a maior falha delas foi exatamente em não conhecer o público-alvo ou o valor que aquela tecnologia iria agregar para o seu potencial público-alvo, ou foi ela, por um outro lado, negligenciar as tecnologias concorrentes, das empresas concorrentes. Né? Porque você observa ali que são cases de você tenta emplacar uma tecnologia, mas ela não emplacou porque tem outra que emplacou. Não é que as pessoas, o que se propunha não tinha utilidade, não servia para nada. Apenas a forma como a tecnologia foi desenvolvida, ela não teve o nível de aceitação apropriado para se estabelecer no mercado. Tá, mas vamos pegar o caso só da Microsoft, do Windows Vista. No sistema operacional, eles são os líderes de forma indiscutível. Né? Eles sabem o público que eles querem atingir. Isso já vem de muito tempo. E, de repente, no lançamento do Windows Vista, eles parece que dão um passo maior do que a perna, porque eles não sei o que aconteceu com o planejamento deles. Mas
uma das explicações do artigo é que os computadores pessoais daquela época do lançamento não eram robustos o suficiente para suportar esse sistema, essa inovação que a Microsoft trouxe, né? Uma das explicações foi essa, que o articulista levantou. No caso das outras tecnologias, me pareceu que, de certa forma, eles chegaram atrasados. Já existiam os concorrentes estabelecidos, né? No caso, a Apple... Era a Apple nos dois casos, né? A Apple, a Samsung, também a questão do celular. A Apple era a questão dos reprodutores de MP3. E o que eles ofereceram estava aquém, né? O que a Microsoft ofereceu, no caso, estava aquém do que o mercado já estava acostumado. Nesse caso, me pareceu isso. Na outra, me pareceu que a Microsoft ofereceu muito além do que o mercado podia suportar. Assim. Então, ela errou duas vezes de forma diferente, na verdade. Aí, né? Sim, ela projetou um tipo de tecnologia que não tinha suporte operacional para rodar de forma satisfatória. Exato. Isso aí é uma... E com relação a critérios de ciclo de mercado, vocês acham que teve algum problema nesses casos aí? Vocês acham importante avaliar o ciclo de mercado de uma tecnologia? Qual é o momento, né, que essa dada tecnologia vai se inserir? É relevante, né, professor? Isso daí, no caso, se enquadraria naquele caso dos como que chama aquele disco? Nem sei o nome. DVD, Blu-ray. Blu-ray, Blu-ray. Aquele lá parece que ele ficou... Ele perdeu o contexto, né? Sim. Como os CDs, né? Eles tinham uma tecnologia que era muito fácil de piratear, então eles tentaram, através do Blu-ray, eles tentaram sofisticar mais essa tecnologia, mas eles foram suplantados por uma outra tecnologia, né? Por isso que, digamos assim, a vida do Blu-ray não teve vida longa, né? Foi uma vida curta, porque outra tecnologia veio e suplantou. Né? Vocês saberiam dizer aí qual foi essa nova tecnologia que tornou o Blu-ray uma coisa obsoleta, sem sentido? Acho que os streams, né? Serviços de filmes Netflix, e séries pela internet, Netflix, né? Streams. Netflix. Eu acho que também os outros formatos, né, de armazenamento, porque eu lembro, assim, quando surgiram os DVDs e os CDs, eles prometiam ser a mídia mais duradoura, né? Eu lembro que, como eu trabalhava com essas mídias também, na organização dessas informações, aí era tipo assim, o boom, né? Essa mídia foi feita para durar 100 anos, e tal, né? E aí surgiram também essas novas mídias, né? O próprio pendrive já superou, assim, muita coisa, né? E todas as evoluções do próprio pendrive já superou demais, assim, né? Mas, assim, faz sentido ter DVD, ter Blu-ray, se você tem streams? Eu acho que não faz, porque eu não preciso armazenar. Eu não preciso armazenar em CDs, eu não preciso ter a mídia física. Mas eu lembro que antes logo assim, que a gente abandonou os disquetes, né? Os CDs, os DVDs eram tipo assim, o máximo pra gente, né? E aí vieram essas tecnologias também que, né, hoje você tem um HD externo, né? Você pode botar milhões de arquivos ali. Cristiane, só fazer um parênteses, né? Porque, Cristiane, o Blu-ray ele não foi criado como uma mídia para você armazenar dados. Claro que ele tinha uma capacidade de armazenar muito maior do que o CD, né? Ou então o CD da época. O CD, sim, ele era utilizado para você armazenar, né? Fazer um backup e tal. O Blu-ray, geralmente, era para você... Só tinha um leitor de Blu-ray, não tinha gravador de Blu-ray. Isso.
Isso. Saiu alguns modelinhos de gravador, mas era uma coisa mais, assim, uma utilização muito específica, mas não era a pegada comercial do Blu-ray. O Blu-ray era uma mídia muito mais, digamos assim, que tinha uma capacidade de armazenamento muito maior, mas que já vinha gravado, e ela tinha uma dificuldade de tirar cópia que os CDs não tinham, né? Então, na verdade, o nicho que estava se discutindo ali era um nicho de áudio e vídeo, né? Ou seja, de filmes, de coisas de gravação de áudio e vídeo. Não era o uso da informática para você armazenar, fazer backup. Blu-ray não era para isso. E realmente, a partir do momento que surgem as plataformas de streaming, principalmente o Netflix, aí ficou uma coisa pouco usual, né? Você ficar... Não só porque quem comprava DVD, mesmo que fosse pirata, o camarada ia acumulando tanto volume e ocupando espaço, né? E aí, quando você tem um streamer, você acaba com esse problema também, de ficar entulhando coisas, né? Vamos falar a verdade, né? Na verdade, aqui no Brasil, a gente não pulou do Blu-ray para Netflix. A gente nunca usou Blu-ray. Blu-ray é uma coisa que acho que 10% da população brasileira utilizou. Ele não teve essa saída de mercado. E eu tenho um Blu-ray aqui que virou peça de museu. Eu sabia que eles tinham. Aliás, eu tenho muito aqui. Se vocês verem aqui, né, tem toca aqui os meus discos aqui, o toca-disco, né? Eu tenho umas relíquias aí que a gente vai ficando nostálgico, né? À medida que o tempo vai passando, aí você vai acumulando essas coisas. A minha sogra também tem um que também é peça de museu, lá não usa. Então, realmente, o Blu-ray ele não pegou, ele não foi essa pegada de mercado, apesar de... Teve um outro equipamento também que eles criaram, que era tipo um LP, um DVD LP. Era um grandão, assim. Ele era grande, parecia um LP, só que ele era um DVD. Né? Para você gravar também, músicas e shows e tal. E foi outro produto que não deu. Não teve... o mercado não valorizou. Não teve essa saída. Então, é diferente, sabe, Cristiane? O Blu-ray não foi criado para armazenamento de dados, como o CD servia para isso, né? O CD servia tanto para você gravar filmes, quanto para você gravar dados. E tinha os gravadores, né? Já o Blu-ray, não. Dele era mais filmes e dificultar, né, a cópia. Mas isso não... Aí veio com outra tecnologia e aí acabou com ele. Então, assim, você observa que quando as empresas, essas grandes corporações, elas planejam uma tecnologia, é claro que eles consideraram, né, a utilidade, qual seria o avanço que aquela tecnologia teria em relação ao que já está no mercado aí, né, que já está aceito. Então, tinha uma melhoria. Só que faltou um detalhe fundamental aí. Por isso que eu pontuei a questão das tecnologias concorrentes e a questão do público consumidor. Tá? O que agrega mais valor? O que é mais útil para o usuário? Porque, como eu sempre digo, gente, em última análise, nós tocamos nesse ponto na última aula, em última análise, quem bate o martelo, quem diz eu compro ou eu não compro, é o consumidor. Entendeu? E tem tecnologias, muitas tecnologias, que nós entramos numa loja e você nem conhece direito o que é tecnologia. Por exemplo, essas tecnologias de estética aí, né? As mulheres frequentam mais, né? É um novo nicho aí, né? De estética, tratamento, tá lá. Você tem equipamentos que é de micro-ondas, é uma coisa, parece laboratório de ficção científica, o que eles usam lá. Tá? Porque as ondas vão penetrando na pele, na derme, na epiderme, etc. E isso vai provocando um aquecimento e tarará. Então, quer dizer, é coisa de alta tecnologia. Agora, a pessoa, a usuária que chega lá,
a senhora, o senhor, quem quer que seja, que chega lá num negócio desse, deita numa máquina e a pessoa passa a máquina, não está nem aí, não tem nem noção do que é a tecnologia que está ali. Ela só está ali por quê? Porque ela está vislumbrando um resultado que interessa, que tem valor para ela. Mas assim, professor, não parece que é uma coisa assim, meio imprevisível, difícil assim, da gente predizer o que vai acontecer em relação à tecnologia? Por quê? Vamos falar vamos ficar na questão do CD, DVD, Blu-ray. Os serviços de streaming, na minha visão, eles só floresceram, assim, explodiram, porque a infraestrutura da internet melhorou em muitos últimos anos. Né? Quem que ia prever uma coisa dessa? A internet na década de 90 era uma coisa horrível. Internet de escada, um serviço ruim. E nem todos os lugares estão assim. Eu não sei nos Estados Unidos como é a infraestrutura lá, mas aqui no Brasil é precária. Se você sair das capitais, é mais precária ainda. Então, a explosão dos serviços de streaming contou com esse fator externo ao planejamento do Netflix. Netflix não contou que ia melhorar a rede de internet a ponto de eles explodir dessa forma. Eu acho que eles não conseguiram prever isso. Ninguém consegue prever uma questão dessa. Mas melhorou. Não sei se foi forçado por outros para a Netflix, essa melhora, mas melhorou e tornou viável esse crescimento e sepultou essa questão das mídias de filmes e séries. Porque até então era mais vantajoso realmente fazer coleção disso do que assistir filme pela internet. Porque eu me lembro que até para assistir clipe na internet, YouTube era uma desgraça. Era muito difícil. Então, vamos pontuar algumas coisas na sua fala aí, Anderson. Primeiro, o futuro é imprevisível, tá? Isso aí é ponto pacífico, nós não temos que discutir. Agora, não obstante, as tecnologias e as pesquisas, elas sempre estão na vanguarda, ou seja, dependendo do país, da seriedade e da seriedade com que ele encara, né? Ciência, pesquisa e desenvolvimento. Dependendo, isso eu estou falando de seriedade em termos de políticas, né? Políticas públicas, Estado, governo, que realmente valoriza a pesquisa e o desenvolvimento científico. Segundo, países que têm, e portanto, né, valorizam a formação de mão de obra qualificada para trabalhar nessa área, que é altamente especializada. E terceiro, países que têm uma boa estabilidade econômica para poder financiar, né, esses empreendimentos e essas políticas. Então, nesses termos, esses países, eles estão há 20, 30 anos. O que eles desenvolvem de pesquisas e experimentos científicos, tecnológicos, estão aí 20 anos. 10, 15, 20, varia, dependendo do segmento. Certo? Então, o futuro é incerto, mas nós temos aí uma certa margem de avanço tecnológico, né, que varia de país a país, de segmento tecnológico a segmento tecnológico. Por exemplo, tudo isso que a gente vive hoje na modernidade atual foi começou a ser desenvolvido na década de 40, do século passado. Né? Claro que com fins militares. Né? Geralmente, o investimento maior ele vai sendo feito nessas áreas militares e da área militar, que é o que aconteceu, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial. Muitas das tecnologias, acabou a guerra, aí já não tinha mais, né, aquela tecnologia toda que desenvolveram para a guerra, não tinha mais aquela saída comercial de vender equipamentos e armamentos, etc. E aí eles usaram para quê? Para o nicho civil, que era os utensílios domésticos, né? Então começaram a fazer enceradeira, liquidificador e tarará. Então, quer dizer, ali foi um avanço, mas para aquela sociedade, né, já desenvolvendo aquelas tecnologias, as pesquisas começaram ali desde 2040 e elas só foram lançadas no mercado, às vezes 10, 15, 20 anos depois. Tá? Porque, a exemplo da indústria farmacêutica, também se leva um tempo para pesquisar
para se desenvolver e para se dominar essa tecnologia a ponto de colocá-la no mercado. Né? Por quê? Porque se essa tecnologia não for dominada, corre-se o risco de se lançar no mercado, né? Você faz a inovação, você lança a tecnologia no mercado, e aí, com o passar do tempo, vai se verificando alguns problemas no uso dessa tecnologia, problemas que podem ser fatais. No ramo farmacêutico, tem um caso emblemático que foi a questão, foi na década de 60, eles desenvolveram, as mulheres grávidas tinham aquelas náuseas, aí eles desenvolveram uma medicação para diminuir, né, atenuar a náusea da paciente lá. Então, venderam. E aí, todo médico, chegava uma pessoa, uma mulher grávida, estou sentindo mal, muito vômito e tal, não, toma essa medicação. Com o tempo, logo, né, no ano seguinte, começaram, e sim, essa medicação passa pelas autoridades, né, sanitárias, ninguém lança um medicamento assim do nada, fez e joga no balcão da farmácia. Então, tudo passou por uma fiscalização. O nome do medicamento, eu não lembro agora, mas o resultado foi o seguinte, é que logo nos anos seguintes, começaram a surgir crianças com deformação física, né, do feto. E aí começaram, por que agora está aumentando a incidência de crianças que nascem com deformação, né? Talidomida. Talidomida, exatamente. Obrigado. Então, quer dizer, você vê que é uma tecnologia que foi desenvolvida, levou um tempo, passou por toda uma avaliação oficial, e quando se chega no mercado, você tem aí um efeito, né, dramático. Isso gerou, claro, uma repercussão mundial, e claro que essa empresa, esse laboratório, teve que pagar muita indenização milionária, né? Porque você causar uma deformação física num feto e depois numa criança, isso tem um apelo emocional irreparável, né? Aí depois que a criança nasceu, e aí, como é que conserta? Não tem mais conserto. Vai passar o resto da vida, a família toda vai sofrer essas. Então, quer dizer, isso é um exemplo, né? Mas tem outros, por exemplo, a questão do celular. Na década de 80, quando começaram a realmente comercializar a tecnologia de celular, essa tecnologia de celular é desde os idos dos anos 40, 50, eles já estavam desenvolvendo essa tecnologia. Né? Aí veio-se aquela coisa, veio um estudo dizendo que quem usa muito celular, por causa das micro-ondas, isso provoca câncer, né? Toda a radiação, as ondas. Então, quem fica muito tempo com o celular ao ouvido, etc., fica mais suscetível a ter câncer. Vocês já viram essa notícia também, que saiu, acho, nos anos 80, 90, os anos 90? E aí, saíram estudos nessa linha, né? Então, quer dizer, desenvolver tecnologias, apesar de você estar há 10, 15 anos à frente, isso tem um risco muito grande para o desenvolvedor e para o empreendedor, né? O camarada que vai fazer uso dessa tecnologia. Certo? Porque, na verdade, gente, toda vez que nós alteramos algum fenômeno natural, né, seja tipo hoje nós temos a CRISP, né, que é uma tecnologia que você faz uma edição do código genético. Estão fazendo agora edição nas plantas, né, para você ter mais, que é a questão da modificação genética aí, de certas plantas, para ficarem mais resistentes a determinadas pragas, a determinadas condições climáticas, etc. Você está fazendo, né, não é mais uma combinação, que antes fazia combinação genética, né, naquela linha do Mendel, fazer combinações até se chegar a um produto satisfatório, né, um produto aí final satisfatório. Agora, se faz a modificação do DNA.
essa tecnologia é CRISPR, é a última, né, palavra em modificação genética, mas nós aí tivemos aquele caso da Dolly, né, o clone. Isso tem implicações éticas, tem implicações sociais, implicações religiosas e implicações fisiológicas também, porque hoje a gente consome, né, boa parte dos produtos da agroindústria são produtos geneticamente modificados. Mas, se não fosse essas tecnologias, o mundo ia ter digamos assim, um problema sério de abastecimento de alimentos. Tá? Por quê? Porque esses produtos, eles justamente aumentaram, em grande parte, a produtividade no setor agrícola. E aumentando essa produtividade, você também não precisou estar ocupando uma maior área, tá, para você produzir. Então, você consegue produzir na mesma área, mas você consegue dobrar, triplicar a sua produção. E isso, de certa forma, diminuiu um pouco aquele impacto social, né? A pressão sobre o meio ambiente, de ter que devastar e ocupar cada vez mais áreas para você cultivar. Sem falar que o nosso planeta, evidentemente, é 3/4 de água, né? Então tem uma restrição de terras e terras aráveis, né? Cultiváveis para produzir. Então, assim, esse ponto com relação a futuro, Anderson, e demais colegas, o futuro, nós temos um avanço no tempo, né? Nós temos aí uma margem de avanço no tempo. Então, tem tecnologias que já estão desenvolvendo hoje, mas que elas só vão chegar no mercado daqui a 10, 20 anos. Mas sempre vai existir esse risco, né, do quão seguro é uma tecnologia. E, por incrível que pareça, em muitos casos, a gente só vai saber realmente se uma coisa funciona ou não funciona depois que ela é implantada e o pessoal começa a usar. Aí, se der problema, aí é que vai se estudar. Olha, peraí, está acontecendo tais coisas que antes não aconteciam. Aí começa a se investigar as causas. Então, muitas das tecnologias disruptivas são assim. A gente vai vivendo e aprendendo, observando e vendo o que acontece. Professor? Diga, André. Você pode voltar ao slide anterior lá, por gentileza? Só para fazer aqui um comentário. Peraí, deixa eu só... Esse? Isso. Em relação a essa questão do ciclo de mercado do segmento tecnológico, a gente deu uma passeada lá na nossa tecnologia e deu para identificar que a questão do processo de produção lá do queijo do Marajó, ele está na curva crescente, né, naquela primeira perna, né, então já foi uma inovação, ele já teve a difusão inicial, e ele está na fase de incorporação. Certo. Só que nem todos os produtores, né, de queijo do Marajó aderiram ao processo inovativo, né, ao processo tecnológico. Então, a gente ainda não pode dizer que ele está em ampla utilização na região. Aí eu faço esse comentário, trazendo lá para a questão das tecnologias que foram fracassadas, porque nem todo mundo acaba seguindo todo o ciclo de vida, né? Muitas vezes você cria uma inovação, cria uma tecnologia, ela tem essa difusão inicial, como foi o caso das tecnologias fracassadas, mas o processo de incorporação e ampla utilização, ele não chega, que é aquela curva mais alta. Normalmente ele já entra daí para a parte do abandono, ou seja, ele acaba não completando todo aquele ciclo de vida da tecnologia. Além disso, é interessante falar que isso vai ser cada vez mais comum, né? Antes a gente passava anos planejando uma tecnologia para fazer o lançamento, como foi o caso do Windows Vista, mas é uma política do mercado hoje, especialmente do mercado de tecnologia, o lançamento de vários produtos, né? O Google tem como política o lançamento vamos dizer assim, de aposta, né? Faz alguns investimentos mínimos, que eles chamam de produto minimamente viável, para lançar no mercado, e
é uma receita que eles têm aplicado com frequência. Então, lança 10 produtos e, às vezes, eles conseguem emplacar 1, 2 produtos no máximo, e os 8 vão para o abandono, realmente. Isso daí também é um tipo de política, viu? Não é só uma questão de... A gente vai ter que se acostumar com o lançamento de tecnologias e outros processos de negócio que vão fracassar mesmo. O fracasso ele vai fazer parte do nosso dia a dia. Nesse sentido, a questão da experimentação ela vai ser cada vez mais utilizada. A gente não vai ter todo esse ciclo até chegar lá no abandono, completando todo o ciclo de maneira demorada, não. Isso vai ser cada vez mais rápido, na minha concepção. E o Wendel também, o que ocorre é o seguinte, esse risco, ele sempre existiu. Agora, o fato novo, né, na verdade, o fato evolucionário, é que os ciclos estão cada vez mais curtos. Percebe? Então, entre você lançar um produto agora e já lançar a melhoria dele, o prazo, né, o interregno de tempo é cada vez mais curto. Tá? Então, quer dizer, esse é o novo paradigma. Né? Antes as coisas demoravam bem mais para você lançar... pegando exemplos também do pós-segunda guerra, para vocês terem uma ideia, quando toda essa tecnologia, o conhecimento desenvolvido para fins bélicos, ele foi transferido para o UD, né, utensílios domésticos, utilidades domésticas. Nos Estados Unidos, você tinha, principalmente foi aquela época do baby boom, né? Aí acabou a guerra, aí todo mundo volta para as casas, vem a euforia, todo mundo aí começa a fazer filho, né? Aí começa a nascer menino. Naquela época, os aparelhos, esses utensílios domésticos que eram lançados, eles eram monocromáticos. Então, você tinha geladeira em casa? Tinha. Era geladeira de uma cor. Né? Tinha enceradeira, era tudo de uma cor, monocromático. Então, com o tempo, e olha, isso aí passou toda uma década de 50, 60, até se perceber que as pessoas também gostavam de outras cores, né? Que só o fato de mudar a cor de um produto é o mesmo produto, só porque mudou a cor, mudava, né? Você ampliava o nicho de mercado, né? De consumidores. Então, essas mudanças simples, às vezes, de uma cor, está falando de evolução, não precisa ser uma grande evolução tecnológica, não, é uma sacada comercial. A partir do momento que você começa a variar, né, só as cores de um produto, e isso demorou aí, né, uma década para eles começarem a diversificar e produzir produtos coloridos, isso que antigamente acontecia, né, 5, 10 anos para se ter essa mudança, essas mudanças hoje é praticamente semanal, mensal, né, você tem novas ideias e novas variedades de produtos. Até porque, do ponto de vista social, né, também nós mudamos, né? A sociedade mudou, quer dizer, os mercados antigamente, você não ficava criando nichos específicos para minorias de mercado. Antigamente, você atacava o grosso do mercado. Vamos produzir. Qual a predominância dos gostos e perfis de consumidor do mercado? É essa, a predominância é essa, é para esse público que a gente vai produzir. E a minoria? E aquelas pessoas mais excêntricas? Essas daí vão ter que se acostumar com o padrão que a maioria dita. Não tem mercado para elas. Não tem produto. Antigamente era assim a sociedade. Então, mudou a sociedade, né? Hoje, as minorias, né, estão se fazendo ver, enxergar, inclusive institucionalmente, né, leis aí garantindo o respeito e o direito à diversidade, e o mercado está acompanhando. E tem retorno, né, porque o mercado, assim, você pode fazer um empreendimento da mesma forma que eu posso fazer um plano de negócio para atuar no meu bairro, eu posso fazer um plano de negócio para atuar em determinado nicho específico, não é um grande nicho, é um nicho específico, excêntrico, mas é aquele que eu quero ganhar dinheiro.
E, geralmente, esses nichos específicos, eles agregam muito valor, justamente porque eles são excêntricos, né? Então, você vende poucos produtos, mas com uma alta ou uma significativa margem de lucro, que sustenta o negócio, né? Talvez você não se torne uma Apple no mercado, mas você vai ter uma empresa e um negócio, né, para atender um nicho que te garante, um nicho fiel, né, e que não tem muita concorrência, porque também é essa, né? Quando você sai do mercado, do grosso do mercado, você começa a entrar nas especificidades, e aí a concorrência já fica mais rarefeita, né? Então, são os nuances do mercado, que tem relação também com o ciclo dos negócios e com esse novo paradigma de transformações e evoluções cada vez mais rápidas. Só para completar, professor, acho que é importante destacar, eu comecei falando que empreender envolve riscos, tem a questão da perda, mas assim como, assim, pelo menos eu percebo isso, assim como as pessoas, as grandes empresas, essas empresas milionárias e bilionárias, elas aprendem com os erros. Isso é importante destacar. Elas conseguem se manter no mercado, mesmo errando em um produto. Esse produto que ela, assim, fracassou comercialmente serve de aprendizado para o próximo grande sucesso dela. A própria Microsoft, né, aproveitou ideias falidas, né, do sistema falido lá, do fracassado do Vista, no Windows 7. Né? A Nintendo, que não foi citada nesse artigo, mas a Nintendo, a empresa centenária do Japão, bilionária, do videogame, lançou um videogame fracassado, acho que foi em 2013, o Wii U. Acho que vendeu muito abaixo, bem abaixo da expectativa de venda deles, mas o que eles fizeram? Aproveitaram esse tropeço, entenderam onde eles erraram e lançaram um próximo videogame, que é o Switch. E esse sim é um sucesso de vendas, aproveitando ideias e conceitos aprimorados do Wii U. O tropeço lá atrás serviu, né, para um próximo grande sucesso. E isso é importante, né? Fracassar também faz parte do sucesso. Assim, dá para a gente entender dessa forma. Digamos assim, o processo, ele não é linear, nem muito menos determinístico. Sucesso não é linear nem determinístico. Mas ele requer perseverança, ele requer muita tenacidade, requer também muita curiosidade, né? Atenção aos detalhes. Porque esses produtos, nessas situações que você coloca, eu lanço um produto e ele não tem boa aceitação, geralmente, se o camarada fica frustrado, o empreendedor, né, que lançou, ele fica frustrado e ele, então vou perder dinheiro, perdi meu investimento e tal, ele se aborrece e vira as costas para o produto e tenta partir para outra coisa, né, totalmente diferente, né? E o empreendedor sagaz, não, ele vai procurar investigar tanto o que faz esse produto ser sucesso, como o que faz ele ser fracasso. Porque tudo é oportunidade de aprendizagem. Tá? A gente aprende com o que agrega valor e com o que desagrega valor. Basta você ter exatamente o foco, a tenacidade, né, de buscar esse conhecimento. E assim, toda a vida, né, a nossa trajetória de vida, ela envolve realmente essa coisa de acertos e tropeços. E as pessoas que aprendem, né, melhor onde não tropeçar são aquelas que geralmente avançam mais, né, com menos atribulações. Mas isso também faz parte do mundo dos negócios. Outro ponto que nós poderíamos destacar é exatamente o que nós estamos falando agora, como perceber como a sociedade, como os potenciais clientes, né, vão reagir, vão sentir, vão se sensibilizar a esse produto, a essa tecnologia que é lançada. Então, isso é um fator assim, decisivo para você ter sucesso ou não ter sucesso. Porque, como eu falei no início,
Em última instância, quem vai tomar a decisão de comprar ou de não comprar o produto é o consumidor. Oi, está falhando o áudio. É Nair, não tá falhando o áudio, Nair. Acho que é a Kelly que está falando. É a Kelly? Ele continua falhando. Ah, agora melhorou, Kelly. Kelly, desde a aula passada, né? Esse teu áudio aí tá com problema. Oh, meu Deus do céu, tá com água nos ouvidos. É uma benzedeira aí. Sim. Professor, em relação a essa questão, como você falou, né, da proposta de valor percebida pelo cliente, a gente trabalhando em cima do processo lá de produção, avaliando processo de produção do queijo do Marajó, a gente achou algumas notícias que eu achei interessante aqui, falando sobre a parte de gargalo logístico, né? Sim. O Marajó, e assim, o estado da Amazônia tem um problema sério com a parte de distribuição logística dos seus produtos. E por conta das distâncias serem muito grandes, da infraestrutura de estradas não ser boa, por conta de muitas das vezes as soluções de transporte que a gente tem não serem as melhores para a gente transportar pelo rio, em muitos casos é muito melhor do que por uma estrada, mas a gente não tem essa institucionalização enfim, de hidrovias. Enfim, e aí o que eu achei interessante, e já tinha comentado também, em relação a outro produto também daqui da nossa região, nesse gargalo logístico tem uma das notícias que a gente achou foi gente dizendo assim, tem produtor da Ilha do Marajó que envia o queijo por avião. E o custo para a gente, a fala da pessoa mesmo, dizendo que para a gente é o mesmo, de certa forma, que é um queijo que chega de Minas Gerais pelas estradas. E eles aceitam pagar e, no caso, vender o queijo do Marajó, né, em São Paulo, porque eles calcularam que o custo de aquisição desse produto era o mesmo que o de Minas Gerais. Então, compensava. E, da mesma forma, acontece em alguns casos com o açaí, que tem produtores, por exemplo, no Amapá, que acabam conseguindo comercializar ele por meio do avião, por meio de transporte aéreo. E aí, isso tem a ver também, acho que com a questão do que a gente estava discutindo antes, que o futuro ele é incerto, mas existem indicadores que acabam mitigando esses riscos, né? Então, por exemplo, antes era impensável você mandar um queijo que é perecível ou um açaí, que também tem o mesmo problema de estragar rápido, para a região sudeste, por exemplo, e sul. E hoje a gente tem produtores que já utilizam essa forma de transporte e o custo compensa, porque eles conseguem vender. Então, isso também é uma forma que eu acho que está diretamente relacionada, sim, ao desenvolvimento das tecnologias que são necessárias que estão envolvidas, na verdade, no processo como um todo de distribuição da tecnologia, né? Aqueles que percebem, para os clientes, aqueles que usaram. Enfim, era essa contribuição que eu queria dar. A variável logística, ela porque outras das nossas grandes transformações, né? Não foi só no mundo das telecomunicações, da diversidade social, foi também na questão dos meios de transporte. Então, a logística, e hoje é um dos gargalos que nós estamos enfrentando muito, Kelly, com essa pandemia, para você ver, né? Muitas das compras que a gente tem que fazer agora é tudo online, né? E você depende... Eu posso comprar, quer dizer, a gente pode importar produtos da China nos sites aqui da internet, você importa produto de todo lugar do mundo, tem sites aqui. O detalhe é que ele demora 4 meses para chegar aqui, né? Da minha experiência pessoal, ele tem produtos aí que demoram até 4 meses para chegar.
E com a pandemia, isso antes da pandemia, e agora com a pandemia... Porque vem de navio, professor? Aí fica... até da China mesmo, você compra da China, ele vem. O problema é que, tipo, por incrível que pareça, para sair da China e chegar em São Paulo, é mais rápido do que de São Paulo para chegar aqui, do tempo. Então, quer dizer, a logística, ela pode comprometer drasticamente o negócio. Porque, obviamente, não é só essa questão da deterioração da mercadoria, né? Mercadorias são perecíveis, não é só o risco de deterioração da mercadoria. É o risco de tirar o valor completamente do produto para o consumidor, né? Ele se desmotivar, se desgostar e desinteressar pelo produto, porque, né, ou pelo menos daquela empresa, porque o tempo para entrega é demasiadamente grande, né? Então, logística hoje é um fator, né? O Porter já destacava nessas questões do diamante lá dele, das forças, que a questão dos fornecedores, da logística, é muito importante no negócio. E para nós, nesses tempos agora de alta tecnologia, que a gente compra tudo pela internet, porque tem o hábito também. Olha só as transformações culturais. Na década de 80, quando a gente tinha uma namorada, né? A mulher tinha um namorado, e aí a pessoa ia fazer um curso em outro estado. Aí os enamorados se comunicavam por quê? Por cartas, né? Pelos correios, de década de 80 para trás. Então, você mandava uma carta no correio, demorava o quê? Uma semana. Uma semana e meia para chegar a carta, né? Então, olha só, né? Precisa receber a carta da pessoa amada, né? Não é qualquer pessoa que você recebeu uma informação. Mas você tinha paciência, porque a cultura, a logística toda era assim, né? E você ainda ficava morrendo de felicidade quando chegava a bendita carta, né? Você ia ler, relia, né? O pessoal... Então, quer dizer, culturalmente, as gerações passadas, elas não viam a questão da entrega, né, de algo. Eu estou falando de carta, mas poderia ser uma mercadoria, né? Você comprar uma mercadoria e os correios entregar, porque tudo, no caso do Brasil, tudo era correios. Inclusive o Netflix, né, fazendo um parênteses, ele nasceu com essa ideia de vídeos pelos correios, né? Post office. E vídeos daquelas antigas locadoras, vídeos VHS, não era nem DVD ainda. Exatamente. Isso que é uma adaptação. Então você vê aí uma situação, né, de que a gente, as gerações antigas, para a gente, o tempo é exatamente o mesmo que o nosso tempo hoje, mas a consciência de tempo, antigamente, era uma consciência muito mais suave, né? As pessoas esperavam muito mais tempo para receber, para serem atendidas. Professor, não a propósito, mas hoje meus pais estavam conversando na hora do almoço e lembrando quando nós íamos para o litoral e a minha mãe queria ligar para o meu pai no interior do estado, tinha que enfrentar uma fila na telefônica e era chamada numa cabine. Aí a telefonista dizia: a senhora é lá naquela cabine, e ela comentou: às vezes eu não conseguia, aí entrava na cabine, caía a ligação, daí de novo pedia para a telefonista uma linha e ficava horas e não conseguia falar. E hoje eles até fizeram esse comentário, porque alguém ali, a minha sobrinha, disse: mas não dá para responder agora, hoje é tudo imediato, né? Se você, inclusive, a gente tem, eu acho que é um péssimo hábito achar que quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, tem que responder imediatamente. Às vezes você não está ali com aquele telefone na mão, né? Você está desempenhando outra coisa. E aí eles fizeram esse comentário na época que, para conseguir uma ligação telefônica, tinha que aguardar uma série de situações, era uma telefonista que fazia isso, enfim. Eu acho que tem a ver com a história da carta aí que você falou. Não, exatamente. Mas a ideia principal é essa que você já expressou, né? Que antigamente as pessoas tinham uma tolerância a tempo muito maior.
E com essa evolução, tantas evoluções e modificações que nós passamos, também se deu nessa questão do tempo, da nossa percepção de tempo. As coisas todas têm que ser imediatamente, agora, para ontem, né? E se você compra, você faz um negócio, você compra, o negócio começa a demorar uma semana, um mês, você perde o encanto e diz, eu não quero mais esse produto. Né? Então, por isso, e sob esse aspecto, sob essa consciência, a logística é central, né? Porque dependendo dessa logística, você estica ou você encurta o tempo de entrega. Certo? Isso tem a ver com slide de unidade temporal? Sim. A unidade temporal que a gente se refere a essa coisa de como você percebe o valor do tempo. Tá? Porque existe até aquele ditado, né, que tempo é dinheiro. Mas antes, digamos assim, você pagava R$10 por 100 horas. Hoje você paga R$1.000 por 1 minuto. As pessoas estão valorizando cada vez mais o tempo. Porque acirra-se as demandas, acirra-se as concorrências, acirra-se os processos de transformação na sociedade, e isso cria um certo ambiente de tem que ser agora ou nunca, se não for agora, aí o mundo acaba. Assim, nós vivemos numa coisa meio assim, psicologicamente, né, meio até neuróticos do imediatismo, porque a gente tem que fazer, porque se não fizer, se não responder o WhatsApp agora, o que é que a outra pessoa vai pensar, e o que é que vai, sei lá, eu posso perder o negócio, eu posso perder o negócio da minha vida. Então, quer dizer, isso são novas, né, circunstâncias, novos elementos que determinam também digamos assim, o sucesso ou o fracasso de um negócio, de um empreendimento. Tecnologia pode ser maravilhosa, tem valor, mas quando chegou na logística, a logística comprometeu e depreciou o valor que determinado produto teria. Tá? São coisas... Isso também se dá, claro, como formas, como até vocês já comentaram, né? Desenvolver uma tecnologia que vai colocar num computador e o computador não tem capacidade. Então, o software é maravilhoso, mas quando chega no hardware, o hardware trava. Não adianta nada o software ser maravilhoso se o hardware trava. Para o consumidor final, o produto é ruim. Certo? São vários aspectos que podem comprometer, ou seja, que vão cada um agregando um determinado grau e uma determinada dimensão para o risco de sucesso ou de fracasso. Dentre eles, esses que eu enumerei alguns pontos aí, né? O ciclo de mercado, o retorno de investimento, gargalos logísticos, os potenciais clientes, o valor para o cliente, os colaboradores, etc. Tá ok, gente? Então, acho que a gente já pode fechar essa discussão. Alguém gostaria de falar? Alguma coisa mais? Complementar? Porque fechando a nossa unidade de riscos, né? Porque a gente fala, nós estamos analisando a questão psicológica da racionalidade, tomar riscos, mas nós temos todo esse fator nosso de ser humano, o psicológico, como nós, né, valoramos as coisas e como nós tomamos as nossas decisões, isso está envolto a um ambiente social evolucionário, onde, dentro daquela pirâmide do Maslow, né, nós temos aqueles graus de digamos, qualificação, né, das nossas necessidades. E muitas das nossas decisões de consumo estão naquele grau ali do social, né, do status social. Aquelas necessidades que foi colocada no texto, necessidades pobres, né? Quer dizer, pobres no sentido de quê? Que você não tem uma consciência real se aquilo vai agregar valor para o seu ser, para o
intelecto, para a sua realização pessoal. Você apenas consome porque socialmente está na moda ou existe uma influência muito forte para que você demande determinado produto ou tecnologia. Certo? Então, com isso, a gente fecha aí uma ideia, né, dessa questão dos riscos e dos contextos nos quais tecnologias, produtos e consumidores, né, se relacionam. Podemos, então, passar para a próxima unidade? Sim. Então, vamos lá. Essa próxima unidade aqui vai ser uma unidade mais tranquila, assim, no sentido de vamos trabalhar muitos conceitos, classificações, né? E é uma abordagem do empreendedorismo corporativo. Certo? Então, nessa unidade, nós vamos abordar sobre o processo de empreendedorismo no ambiente intraorganizacional, suas características e sua performance no ambiente organizacional. O termo empreendedorismo corporativo, ou intraempreendedorismo, é usado para denominar um indivíduo que é empreendedor ou desenvolve projetos empreendedores no seio de uma organização existente, né? Esse conceito aqui foi de um casal, aqui está a foto do camarada aqui, que é o Gifford, né? Mas foi ele e a esposa dele, Elizabeth Pincott. Eles criaram, né, uma consultoria norte-americana exatamente sobre essa questão do empreendedorismo às organizações, e aí eles forjaram esse conceito aqui de empreendedorismo corporativo. Tá? Então, esse conceito de empreendedor interno que detém liberdade, recursos e retornos associados ao alcance de um conjunto de objetivos definidos pela organização. Tá? O empreendedor corporativo é o profissional que usa suas habilidades, conhecimentos e experiência para evoluir com a empresa. Ele concentra as características de um líder, mas sabe que pode ser valorizado e se desenvolver dentro de uma organização, e não empreendendo por conta própria. Né? Então, nós temos uma figura, né, do líder versus o empreendedor corporativo. Ser líder é diferente de ser empreendedor corporativo. Né? Uma organização, uma cultura empreendedora em todos os níveis de organização. No caso do empreendedor corporativo, né, é uma questão de consciência, né? Consciência organizacional. Então, cada empreendedor corporativo, ele se sente como se fosse um líder no seu setor, na sua área de atuação. E ele não só se sente um líder, como ele também tem uma perspectiva sistêmica da organização. Ele sabe muito bem, ele tem clareza, né, no papel e na função da área dele e na importância, né, do resultado da área dele para o conjunto da organização. Nos modelos tradicionais aqui de liderança, né, você tem o líder, o que manda, e tem o pessoal que obedece, né, que segue as instruções. E se não der certo, a culpa é do líder, que foi ele que mandou fazer daquele jeito. Esse é um modelo tradicional das organizações com liderança. Liderança nesse sentido do sentido hierárquico, né? De onde partem os comandos de ação. Esse tipo de profissional age, portanto, de maneira inovadora para que a empresa onde trabalha se desenvolva cada vez mais e que ele seja valorizado nesse processo. Né? Obviamente, ter consciência da organização, da importância, né, dos resultados da sua área para o todo, isso não é de graça, né? Todo empreendedor corporativo tem a expectativa de ser valorizado. Okay? Então, ali, no empreendedor corporativo não é sinônimo de altruísta, né? Camarada que está lá fazendo caridade. Ele está fazendo o trabalho dele
mas sobre uma consciência organizacional, sistêmica organizacional. E ele espera ser valorizado por isso. Mesmo que perante a lei, literalmente, todos sejam empregados, o colaborador possui um diferencial. Então, vejam bem, né, nós temos uns conceitos nas organizações, né, empregado, colaborador e funcionário. Tá? Então, vamos ver aqui. Em termos de lei, né, todo mundo é empregado. Tá? Mas o colaborador possui um diferencial. Enquanto o empregado, em dias atuais, chega na empresa, faz o seu trabalho e vai embora, o colaborador tem a consciência da sua importância na organização. Possui uma visão sistêmica do seu setor ou da empresa como um todo, incluindo nas metas, objetivos, e não mede esforços para colaborar com isso. Muitas pessoas usam o termo funcionário ao falar informalmente sobre qualquer tipo de pessoa que trabalhe na sua empresa. Esse termo acaba por ser mais usado que o termo empregado, né? Por soar mais usual. Porém, em documentos oficiais, ele deve ser usado apenas se estiver se referindo a funcionários públicos. Então, tem mais o termo funcionário, ele é mais apropriado para, né, empregados de organizações públicas, vamos melhor dizer. E essa questão, por exemplo, o pessoal da área jurídica, né, nas leis trabalhistas, o termo empregado ele é mais utilizado, né? A legislação ela trata, né, mais como empregado, as relações trabalhistas. E o colaborador é exatamente a personificação do espírito do empreendedor corporativo, certo? Então, nós temos aqui nessa figura, né, o indivíduo que é empreendedor ou desenvolve projetos empreendedores dentro da organização, identificando oportunidades no seio da organização, certo? Então, essa postura do empreendedor corporativo, ela tem vantagem, né? Ambos ganham. Recompensa para a organização, né? Maior flexibilidade, mais inovação, mais competitividade. Recompensa para o indivíduo, né, que tem essa postura empreendedora. Ele tem maior participação na gestão, maior participação no capital, maior participação nos resultados, né? Ou seja, por conta do quanto ele agrega de valor para a empresa em termos de resultados, ele é bonificado por isso, seja participando, né, assumindo cargos de gestão, seja tendo 14º salário, por exemplo, ou então participação nos lucros da empresa, certo? Então, é uma relação aí ganha-ganha nas organizações. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, qualquer complemento, é só manifestar aí, tá? Ok. Só. Características, né, do empreendedor corporativo. Ele tem um espírito inovador, ele é incansável e inquieto, o empreendedor corporativo convive com a insatisfação, né? Essa insatisfação aqui é exatamente aquela lei geral, né, lembra das moléculas dos gases? A maioria dos empregados, né, não são profissionalmente realizados, eles estão ali por N motivos, menos pela sua realização profissional. Então, o ambiente de trabalho, geralmente, ele tem essa estrutura aí. A maioria das pessoas não são comprometidas, a maioria das pessoas não são proativas, a maioria das pessoas não se interessam em conhecer sistemicamente a organização, e a maioria das pessoas procuram fazer ali o seu estrito feijão com arroz, né? Aquela coisa do seu dia a dia ali para, digamos assim, garantir o salário no final do mês.
E esse é o seu combustível, né? E é exatamente esse ambiente que é o combustível para propor mudanças, né? O empreendedor corporativo é o cara que não se resigna e não se conforma, né, com essa realidade adversa. Então, é aí que ele vê um campo rico para você criar, para você desenvolver, para você inovar. E com isso, evidentemente, tem que haver espírito de liderança, né, para você arrebatar, para você sensibilizar os colegas e para você arrebatá-los para uma causa de todos, né, uma causa organizacional, onde todos podem tirar proveito positivo da situação. Ousadia, outra característica aqui. O medo de errar é um fator debilitante para muitos. Só que o empreendedor corporativo é ousado. Ele arrisca, mas pautado por boa dose de planejamento em suas ideias. Com isso, suas ações não são consideradas apostas, mas investimentos. Então, muitas pessoas também, a história da zona de conforto, né? Se eu estou numa organização e eu já tenho ali aquelas minhas tarefas meticulosamente definidas, né, que eu preciso fazer, e eu já domino essas tarefas, para que eu vou querer fazer alguma coisa diferente, me arriscar a errar para ser chamado a atenção, ou ser de alguma forma depreciado ou desqualificado perante os colegas ou perante a chefia? Para que eu vou me arriscar? Meu salário é o mesmo. Se eu fizer aquilo, exatamente aquilo, ou quiser fazer algo diferente, tarará, meu salário vai ser o mesmo. Só que a minha imagem não. Se eu errar, eu corro o risco de queimar minha imagem perante os colegas e a organização, né? Porque socialmente, culturalmente, nós edificamos muito a questão do sucesso, das pessoas de sucesso, e as pessoas de sucesso, elas estão associadas à imagem de acertos. Mesmo a gente não sabendo que lá nos bastidores, toda pessoa de sucesso tem seus momentos de altos e baixos, de erros, de falhas. Mas, né, o que transparece socialmente numa pessoa de sucesso são só as vantagens, né, as vitórias. Lembra, eu comentei com vocês numa aula passada que quando a gente está numa reunião de trabalho, todo mundo só conta casos de sucesso? A maioria fica calado, mas os poucos que falam, só falam casos de sucesso. Como eles resolveram... Raramente alguém se coloca com algum problema que teve, né? Se expõe negativamente. Eu tentei, eu não consegui resolver isso, preciso de ajuda de alguém. Difícil você ver na reunião uma pessoa se expor assim. Olha, gente, eu tentei resolver esse problema, não consigo, eu peço ajuda de vocês, se alguém pode me ajudar. Ninguém se expõe dessa forma. Ninguém no sentido de raridade, né? Eu, particularmente, nunca vi uma situação assim em ambiente de trabalho em várias organizações, de vários tipos de segmento produtivo que eu trabalhei. Eu sou mais do tipo calado, né? Eu fico calado. Então, quer dizer, o que acontece? O empreendedor corporativo, ele é a pessoa que ele se lança, mas ele não se lança, né, digamos assim, de olhos vendados. Pelo contrário, ele abre muito bem os olhos dele. Ele procura se fundamentar, ele procura se informar, ele procura se embasar. E aí ele arrisca. Mas arrisca calculadamente, né? Com fundamentos. Evidentemente, quem arrisca com fundamentos tem uma probabilidade de insucesso bem menor. Reduz bastante o risco de insucesso, no caso. Outra característica, visão sistêmica.
As boas ideias tendem a surgir quando os seus profissionais entendem bem do fluxo de trabalho, do mercado onde atuam e das qualificações necessárias para o seu cargo. O empreendedor corporativo desponta como alguém que busca constantemente o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É uma coisa fundamental, né, gente, para nós, enquanto profissionais, nós aliarmos o nosso desenvolvimento pessoal com o profissional. Né? E desenvolvimento, a gente pode usar também aquela outra palavra, que se chama realização. Né? Quando nós conseguimos coadunar essas duas dimensões, o pessoal e o profissional, aí o trabalho deixa de ser aquela coisa penosa, né? Aquela coisa martirizante, né? Enfadonha, extenuante. E aí a gente passa a produzir também com mais qualidade. O nosso serviço, os nossos produtos passam a ter muito mais qualidade, que são mensuradas em termos de especificações técnicas, de quantidade, enfim, de vários parâmetros, né, de qualidade. Boa comunicação. Os profissionais devem também saber como se expressar, e isso inclui linguagem corporal, uso correto da língua portuguesa e saber ouvir, né? E aí tem aquela máxima que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, justamente para a gente saber ouvir mais e falar menos. O empreendedor corporativo, né, é esse camarada que desenvolve essas habilidades. Tá? Tem um livro, vários livros, né, palestras que falam sobre o corpo fala, né, a linguagem corporal. Então, quer dizer, a forma como você se posta diante de outro ou de outros colegas de trabalho, essa forma, ela fala muita coisa. E, evidentemente, relações sociais, elas conduzem a um bom termo quando elas são imbuídas de empatia, de confiança mútua, espírito de cooperação, de colaboração. Portanto, se comunicar é fundamental, seja verbalmente, oralmente, seja, né, de forma corpórea. O uso correto da língua portuguesa, né, isso é importante. Às vezes a gente, poxa, por que falar errado? O importante não é a ideia, o conteúdo, entender a mensagem. Bom, entender a mensagem é sim correto, né? Quando a gente está aprendendo um idioma novo e a gente, de repente, tem a oportunidade, né, de falar com um nativo de outro idioma, é óbvio que você vai falar muita coisa atravessada. Mas se ele entender o que você está falando, houve comunicação, né? E, havendo comunicação, de alguma forma, essa relação ela vai ter aí um nexo de entendimento, né? De inter-relação. Acontece que, quando nós estamos num ambiente de trabalho, isso também é uma outra pecha que tem na cultura, na nossa cultura, que é não só da aparência, né? Como você se apresenta, né? Mas também como você se expressa. E as pessoas formam ideias de valor, preconceitos, pela sua aparência, como você se veste, né, que adereços você usa, enfim, as pessoas vão criando aí uma imagem, né, sua. Só pela aparência, e também pela a questão da expressão, tá, oral. Como você fala. Não só a palavra, né, segundo as regras gramaticais, mas também a questão do entonar
as palavras, né? A forma como a gente entona as palavras pode passar uma ideia de mais autoridade ou de mais cordialidade, enfim, de mais rispidez ou de mais singeleza. É um conjunto de características, de elementos comunicativos que vão moldando como as pessoas te enxergam. E, evidentemente, se a gente passar a régua e, no final, avaliar, bom, então, de tudo que a gente falou, de como a gente se portou e tal, passou a régua, a ideia, a imagem, foi positiva ou negativa? É isso que interessa. Porque o empreendedor corporativo, ele tem que ser uma pessoa que tem que estar sempre trabalhando para produzir, né, uma imagem positiva. Caso contrário, ele não vai conseguir arrebatar muita gente, não, para os projetos, né, para as ideias dele. Outra característica, senso de liderança. Logo, a ideia do empreendedor corporativo está inserida nesse senso de liderança mais completo, especialmente porque o conceito está atrelado a um sentido amplo. Esse sentido, ele se expressa em termos de urgência. O empreendedor corporativo sabe se planejar, priorizar e até mesmo delegar, para que todos possam trabalhar de maneira harmônica. No sentido de servir, a inclusão faz parte da rotina desse tipo de profissional, que agrega a equipe e faz com que todos percebam que podem evoluir e serem beneficiados com isso. E também no sentido de responsabilidade. Um senso desses, para o empreendedor corporativo, é o diferencial que ele trabalhe dentro de uma empresa como se fosse a sua própria. Um elemento contagiante que pode contaminar outros da sua equipe e agregar resultados cada vez melhores dentro da rotina deles. Aqui, destacando, né, 5 fatores teóricos de suporte organizacional ao intraempreendedorismo, né? Então, como é que uma instituição pode, no caso de um empreendimento, né, ele pode criar situações que favoreçam ao surgimento de intraempreendedores. Suporte de gestão à geração de ideias. Um dos fatores. E o que seria isso? Encorajamento à criação e desenvolvimento de ideias. Outro fator, a afetação de tempo livre. E o que seria? Disponibilização de tempo para trabalhar novas ideias sem rotina ou pressão. Olha, essa questão aqui é aquela do ócio criativo, né? Você dar tempo para as pessoas criarem, para as pessoas terem tempo de pensar em novas formas de melhoria de produtos e processos. Decisão de trabalho. Não, seria outro fator. Que é a capacidade de iniciativa, decisão sobre o seu trabalho. Ou seja, a pessoa tem autonomia para sugerir e propor melhores condições para ele trabalhar. E, com isso, se tornar mais produtivo. Outro fator, performance baseada num sistema de recompensas. E a definição é um sistema remuneratório que encoraje a inovação. Na verdade, isso aqui se chama de reconhecimento, né? Valorização. Então, se alguém, numa empresa, numa organização, toma a iniciativa de melhorar um processo, e, obviamente, a melhoria desse processo vai trazer benefícios operacionais, benefícios sociais, benefícios financeiros para a organização, é de bom tom, né? É sensato você bonificar essa pessoa pela iniciativa. Caso contrário, é óbvio que essa pessoa vai se desmotivar, né? Porque se ela apresenta boas soluções, ou se ela não apresenta, a realidade na empresa não muda, então, para que apresentar, né?
essa relação do intraempreendedorismo com a organização deve pautar-se num jogo ganha-ganha, né? Jogo de mão dupla. Outro fator aqui, tolerância ao risco, né, por parte da organização. E o que seria isso? Seria não penalizar pelas falhas e encorajar, né, a implementação de novos projetos. É exatamente combater essa cultura da discriminação e da depreciação do erro, certo? É óbvio que quando se fala em não se depreciar o erro, você não quer dizer que você vai incentivar o erro. Tá? Apenas você tem, a organização, ela tem que ter uma clara percepção de que as pessoas, sim, todos nós somos suscetíveis ao erro, mas que nós também somos suscetíveis ao aperfeiçoamento, ao aprendizado, ao desenvolvimento. Agora, evidentemente, se você, numa organização, você percebe que um determinado funcionário cometeu um erro, a primeira medida que você tem que tomar, né, é, primeiro, entender qual foi o erro e a natureza desse erro. E aí, conhecendo essas causas, você tem que avaliar como contornar, né, como superar essas falhas. E a partir desse momento que você deu a oportunidade desse funcionário de aprender com os erros dele e evoluir, você está ganhando um colaborador, uma pessoa muito mais comprometida, né, com a organização e com o trabalho que ela desenvolve. Da feita que se você simplesmente punir o erro, né, simplesmente errou, pagou, você está inibindo, coibindo, desestimulando, desmotivando o camarada, a pessoa vai se desmotivar, né, no caso profissional, a se arriscar. Ela só vai fazer o estritamente necessário para ela nunca mais ser repreendida. Cultura intraempreendedora, né? Então você tem aqui dentro da cultura intraempreendedora o nível organizacional, e aí você tem nesse ambiente liderança, empoderamento, aqui a motivação, estrutura organizacional, infraestruturas e ambiente físico, gestão de recursos humanos, disponibilidade de recursos e aprendizagem. Você tem aqui na parte da ação e interação, né? Processos de inovação, inovação de processos, indicadores de inovação ou de performance, né? Padrões de comunicação, colaboração e network, normas e valores. E no nível individual, tá? Então vejam bem, aqui nós temos um nível organizacional, né? Um nível processual e aqui um nível individual. Você tem aí paixão e empenho, empenhamento pessoal, ou comprometimento, né, pessoal, propensão à mudança e flexibilidade, aceitação de risco, responsabilidade, capacidade para quebrar a barreira psicológica, aceitação da falha. Então, você tem uma visão estrutural dessa cultura que deve ser, né, disseminada numa organização, determinado empreendimento, justamente para cultivar, né, esse espírito do empreendedor corporativo. Contexto do empreendedor, né? Você tem o empreendedor, então ele se depara com a seguinte realidade, né? Forças motrizes da economia global, quais sejam, né? Globalização, tecnologia, informação, mudanças demográficas, novos atores da cena mundial, são países emergentes. E aí, diante de todo esse cenário,
ele tem aqui, né, se desenvolver uma mobilização como vantagens competitivas, né? Isso aqui é terreno fértil, né? Toda essa dinâmica, esse dinamismo desses elementos globais são exatamente os insumos necessários para o empreendedor corporativo criar, inovar novas formas que agregam valor a processos, a serviços, a produtos que a empresa desenvolve. Uma outra relação também aqui do ambiente do empreendedor corporativo, ele é feito aqui, né? Processo do empreendedor. Então, desde aqui a questão da inovação, você vê aqui a sequência do processo, inovação, momento de viragem, implementação e crescimento. Tá? Então, vamos ver aqui o que acontece nessas várias etapas aqui. Etapa de inovação. No nível pessoal, você tem autorrealização, capacidade de controle, ambiguidade, tolerância. Ele é um tomador de risco, tem valores pessoais, educação e experiência. Né? No nível aqui do ambiente, ele vê oportunidades, papéis, criatividades. Né? Esse ambiente, ele favorece isso, ao empreendedorismo corporativo. Então, você tem aqui, juntando essas duas aqui, você tem uma condição, né, favorável ao processo inovativo. E aí, na próxima etapa, momento de viragem. No nível pessoal, você tem aversão ao risco, né? O emprego, a insatisfação, perda de emprego, educação, idade e compromisso. Né? Você vê, nesse momento de viragem, é um momento crucial, né? Momento de você realizar ou não arriscar, de realizar ou não realizar. É o risco, né? Correr o risco. Sair da zona de conforto e se arriscar. Tá? Aí as pessoas têm aversão a esse risco, né? E esse momento aqui, ele é um momento, digamos assim, crítico para a tomada de decisão das pessoas. Como nós vimos na unidade passada, né? Você arrisca perder tudo ou não perder nada, aquela coisa toda de qual é a sua lógica, quais são os seus valores aqui na sua tomada de decisão, que predominam. É mais avesso ou mais propenso ao risco? Bom, o empreendedor corporativo, como eu falei antes, ele é um camarada que ele é propenso ao risco, mas propenso com fundamentos. Né? Ele não se arrisca às cegas. Ele se municia de informações, de conhecimentos, e a partir daí ele se arrisca. Próxima etapa aqui. Então, fez a implementação, né? Ao momento da implementação. O campo sociológico aqui tem redes, equipe, pais, família, papéis, tá? Todos esses aspectos aqui, tá? Do ponto de vista sociológico, eles estão influenciando aqui nessa etapa da implementação, bem como no momento da viragem também. E no ambiente? É um ambiente onde tem competição, recursos, incubadora, política pública. Tá? Então, esse ambiente, ele favorece, ele dá suporte, fornece suporte para que processos possam ser criados, desenvolvidos e implementados. Certo? Do ponto de vista social, você tem também uma estrutura, que são essas redes sociais, né? E famílias e vários papéis sociais que também podem contribuir, favorecer a esse empreendedorismo aqui.
Bom, e aí, depois que implementa, considerando a próxima etapa, que seria a fase do crescimento, né? Então, lançou no mercado, lançou as ideias na organização, no caso aqui do empreendedor corporativo, e aí tem a fase do crescimento dele, né? Então, do lado pessoal, empreendedor, líder, gestor, compromisso e visão, né? Dentro das suas características, ele pode assumir, né, essas funções da organização. E no plano organizacional, ele equipa a estratégia, estrutura, tem a cultura e os produtos. Então, toda essa parte aqui de organizacional, né, pode se beneficiar com o crescimento. Tá? Ponto de vista estratégico, estrutural, cultural e da preparação de bens e serviços. Na questão do ambiente, aqui embaixo, esse crescimento, ele tem que se consolidar perante concorrentes, clientes, fornecedores, investidores, as instituições legais, né, as leis, recursos e política pública, que é o ambiente macroeconômico. Né? Então, toda essa fase aqui, ele tem que estar aí em meio a essa realidade do ambiente. Bom, aí tem uma situação, né? Dentro da organização, claro, sempre existe a incerteza, o futuro é incerto, e então a gente, num processo gerencial, a primeira etapa é o de planejar. Né? E aí vamos destacar aqui algumas vantagens de se desenvolver um plano de negócios. O plano de negócios, ele é um planejamento de um empreendimento quando o negócio tem um passado, ou seja, se existe uma história com números, estatística. Então, você tem aqui dados, né, sobre esse nicho de mercado, dados sobre a produção, dados sobre o consumo, dados sobre a rentabilidade. Então, aqui são elementos, né, que estão presentes em planos de negócio. Quando se conhece com razoável grau de qualidade as principais variáveis do negócio, o segmento de clientes, o dilema, problema, solução, como deve ser a distribuição, logística, né, qual a elasticidade do preço, e etc. Outras variáveis também são importantes aqui você ter no seu plano de negócio. É uma ferramenta melhor quando se parte de certezas. Certezas, entre aspas, né? Certezas são exatamente esses fundamentos estatísticos aqui, tanto do histórico, né? Do setor, do segmento, como de algumas variáveis latentes para o empreendimento. Então, essas seriam certezas, né? Acesso a determinado tipo de financiamento. Então, quando você faz um plano de negócio, você se municia dessas informações e, portanto, com um certo grau de certeza, você pode pleitear, né? Pleitear capital de terceiros, financiamentos de outros agentes financeiros. E, geralmente, o plano de negócio, ele atende a grandes negócios, né? Ou empresas de grande porte, empreendimentos de grande porte. É óbvio que nada impede que micro também façam seu plano de negócio, mas não é o usual. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a esse ponto. Sim. Considerando esse material que a gente leu dos 10 maiores fracassos, Sim. e a maioria deles se tratavam, eu acho que todos se tratavam de grandes empresas, né? Certo. Aí eu lhe pergunto, para mim me parece óbvio que eles fizeram um plano de negócios para todas aquelas tecnologias ali.
a falha daqueles produtos pode ter sido em decorrência de um plano de negócios mal elaborado, ou não existe pode não existir essa afirmação? Não, poder pode, mas antes disso, Magali, nós vamos fazer uma reflexão sobre o próximo slide, que é o modelo de negócio, tá? Tá. Quando a gente fala de plano de negócio, aí eu vou exatamente explicar a diferença de plano de negócio e modelo de negócio, tá? Você vai ver que essa sua pergunta, ela é mais aderente ao tipo de modelo de negócio, e não ao plano de negócio. Por quê? Porque o plano de negócio, olha essa palavra aqui, você se municia de várias informações passadas, históricos, né, dados estatísticos, e com isso você cria uma versão, né, de uma realidade, de um mercado, de um segmento, e aí você, obviamente, passa a ideia de que você tem convicção, certezas, né, de que realmente a realidade se apresenta daquele jeito. Ok? Entendi. Agora, o modelo de negócio, nós vamos ver agora, ele é assim, ó. São casos em que há dúvida sobre a demanda e sobre quais as melhores soluções para os clientes. Isso pode ter sido o grande caso dessas tecnologias daquelas empresas, entendeu? Eles pensaram numa tecnologia, eles podem até ter tido, claro, noções de comportamentos, né, de produtos que se prestavam a fazer essas coisas no passado, mas que faziam de forma precária, ou insuficiente, ou até não fazia. Claro, eles podem ter tido esse referencial. A ideia sempre surge, né, de uma perspectiva histórica. Mas, com relação ao futuro, né, por ser uma tecnologia nova, existem muitas dúvidas, muitas incertezas. Né? Na nossa unidade passada, vocês lembram daquele quadro, né, que a gente estava falando da racionalidade limitada, e que tem situações de alta probabilidade de acontecer um resultado, e aí você eleva a sua confiança, e aí você toma certas decisões. Né? Então, digamos assim, o plano de negócio é uma dessas características, né? Quando você se municia de dados, você, né, estuda os mercados, pega as variáveis e faz toda digamos assim, uma elaboração sistemática do processo, da organização. Ao longo do tempo, no histórico, você, né, cria essa confiança, elevada confiança de que, olha, realmente há uma alta probabilidade desse empreendimento ser viável. Porque você está embasado, você criou o seu embasamento. Mas tem probabilidade de dar errado? Tem, mas você é mínima, né? Por quê? Porque você já estudou muito e você tentou se cercar todas as possibilidades, ou a maior parte das possibilidades de erro. Então, as probabilidades estão a seu favor. Então, nesses momentos, o plano de negócio, ele passa essa ideia de autoconfiança, porque você está praticamente convicto de que o seu projeto, o seu plano de negócio, ele é viável. Não obstante, quando você não tem essa segurança, que aí já é aquela parte, né, inferior daquela tabela que nós vimos, do quadro, que a probabilidade de sucesso é baixa. Por quê? Porque você tem incerteza, você não conhece muito bem um ambiente novo. Aí a coisa fica diferente, né? Você sabe que as suas chances de dar certo são menores, porque você tem muito desconhecimento da situação. Isso aí, nesses casos, se enquadra esse modelo de negócios. Situações em que tudo que se tem são hipóteses, na maioria, não testadas. Exemplo aqui são as startups, né? As startups são a operacionalização de ideias, né, inovadoras. Então, startups
elas não elaboram plano de negócio. Startups elaboram modelos de negócio. Elas tentam, olha, temos aqui uma nova ideia de tratar, de enfrentar determinado problema, de superar determinada dor. E elas elaboram aí seu modelo de negócio. Então essa situação ela se dá quando se parte de incertezas. Respondeu, Magali, a sua pergunta? Respondeu, professor, obrigada. Bom, nós temos aqui um case, né, de estudo sobre o empreendedor corporativo no Brasil. Eu coloquei também no grupo de vocês esse artigo aqui, né? Tem um link aqui, mas eu coloquei lá. O estudo que a pessoa realizou sobre a questão do empreendedorismo, né, os casos de empreendedorismo corporativo no Brasil. Certo, gente? E assim nós finalizamos esse nosso módulo aqui. Aqui uma questão para discussão. Na próxima aula, quais as vantagens ou desvantagens das empresas em promover o desenvolvimento do empreendedorismo corporativo em seu quadro de colaboradores, né? Então, a partir desse material que nós vimos agora, e desse case aí, do link, a gente vai debater isso aí, né? Vantagens e desvantagens, onde é que é vantajoso, porventura onde é que não é tão vantajoso para uma organização estimular o empreendedorismo corporativo. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Não tenho dúvida. Então, vamos encerrar aqui a gravação.